Michele Bolsonaro, candidata a presidente no ano que vem. Começa agora JBR News. Olá, você que nos prestigia diariamente com a sua audiência. Olá, meu parceiro Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando nosso conteúdo dessa sexta-feira, final de semana chegando. Uma semana que vem que promete, com mudanças na Câmara e no Senado. Mas hoje o que está mexendo com Brasília é a decisão de Jair Bolsonaro. Não é que o ex-presidente da República, Rodolfo Lago, que até então se colocava no páreo, apesar de, lembrando a vocês, está inelegível, não pode ser candidato nas próximas eleições, tenta passar um projeto de anistia na Câmara dos Deputados, que perdeu muita força, diga-se de passagem, mas ainda não está morto. De qualquer maneira, quem se colocou nesse momento morto nas próximas eleições parece que foi o ex-presidente, porque ele tirou o nome dele e lançou agora, numa entrevista que foi dada a uma rede de televisão, vamos nominar quem é, a CNN Brasil, e nessa entrevista Jair Bolsonaro lança Michele Bolsonaro candidata. E Bolsonaro justifica esse lançamento. Ele diz que Michele agora na posse de Trump teve uma grande evidência, que as pessoas gostaram da presença dela, que ela tem o apoio do presidente dos Estados Unidos e da bancada da direita no Brasil. Portanto, é o melhor nome para disputar as eleições. E ele ficaria, falou de uma maneira jocosa, mas como toda brincadeira tem um fundo de verdade, como chefe da Casa Civil no futuro governo Michele Bolsonaro, Rodolfo Lago. Pois é, né? Enfim, Bolsonaro piscou, né? Até então o Bolsonaro vinha tentando derrubar qualquer possibilidade de discussão de uma alternativa, um nome da direita à presidência da República que não fosse ele. Desautorizava qualquer conversa nesse sentido, mesmo as que incluíam aí o nome da Michele Bolsonaro. Algumas pesquisas até já tinham testado o nome dela, já testaram, e ela não foi mal. Ela se coloca como uma candidata relativamente competitiva, embora as últimas pesquisas todas que surgiram aí aponte o presidente Lula vencendo em todos os cenários testados, né? Apesar do Lula estar vivendo um período de queda de popularidade que precisa ser anotado também. Enfim, mas ela se coloca no páreo, ela não começou a fazer campanha, ela é um nome ali que vai, de certa forma, competitiva, não é uma coisa a ser desprezada. O curioso aí então, mas aí há alguns pontos aí que são importantes a gente avaliar. O primeiro o primeiro ensaio nessa entrevista para a CNN do Bolsonaro de admissão do fato de que ele realmente não vai conseguir reverter a sua inelegibilidade e que precisa, então, ser discutida uma alternativa, encontrada uma alternativa. Vai na linha de algumas coisas aí do passado que foram assim, né? Dilma Rousseff aí um caso vitorioso, mas ali naquele caso a regra eleitoral já dizia claramente que o Lula não podia mais ser candidato, porque ele já tinha sido reeleito e não pode ser reeleito de novo. Então, naquele caso, desde o início, se sabia que era preciso se construir uma alternativa e se construiu. Mas antes do Lula, o primeiro ensaio foi aqui em Brasília, quando o Joaquim Roriz ficou inelegível, foi condenado pela justiça, colocou a mulher dele, Wesley Roriz, num processo no final da coisa, tanto que o nome na urna ainda era o do Roriz, né? Mas não era ele o candidato, e nesse caso não deu muito certo, ele perdeu aquela eleição. Rodolfo, quando está do outro lado, muitas vezes nós temos audiência, inclusive de fora do Brasil. É bom só a gente pontuar. Joaquim Roriz foi governador do Distrito Federal, um governador muito popular, um nome que em todo o Distrito Federal, inclusive na região chamada do entorno, que é o Goiás, que rodeia o Distrito Federal, o Joaquim Roriz era muito benquisto e tinha uma força política inigualável. Então ele nunca imaginava que qualquer nome que ele lançasse, ainda mais sendo da sua esposa, poderia ser derrotado. E foi.
Pois é. Perdeu aquela eleição, não deu muito certo, mas é considerada ali o marco inaugural desse tipo de estratégia. E depois o próprio Lula usou essa estratégia em 2018, quando ele tentou manter a candidatura dele até o último momento, e naquele momento trocou-se a candidatura para o Fernando Haddad. Não deu certo também, Bolsonaro foi eleito presidente da República. Então, agora alguns imaginavam que o Bolsonaro poderia fazer a mesma coisa, e levando essa sua candidatura até o último momento, e somente nesse último momento ele faria uma troca, enfim, para alguém que poderia ser mesmo a Michele Bolsonaro. Com essa entrevista, ele antecipa esse ensaio. Antecipando esse ensaio, isso pode também ser uma boa ideia, porque aí não acontece aquela troca de surpresa ali que não deu certo nem com o Roriz, nem com o Lula. Então agora pode-se talvez construir uma candidatura com mais tempo, como o Lula fez exatamente com a Dilma. Então há essa possibilidade. Agora, por outro lado, isso também pode desarrumar essa direita, Alexandre. Por quê? Porque a referência dela é o Bolsonaro. A referência dela não é outros nomes além do Bolsonaro. E aí isso pode começar a aumentar os assanhos das outras alternativas colocadas, que sem o Bolsonaro podem começar a procurar se mexer também. Um sinal disso aí está sendo dado lá no Senado, na eleição que vai ter na semana que vem. O astronauta Marcos Pontes, a revelia do PL e a revelia do próprio Bolsonaro, lançou a sua candidatura à presidência do Senado. Lembrando que o astronauta é senador eleito depois de ter sido ministro no governo Bolsonaro. Exatamente. Então, o PL fechou apoio à candidatura do Davi Alcolumbre. Para quê? Para poder ter lugares na mesa do Senado. Na eleição do Rodrigo Pacheco, a eleição anterior, o PL lançou uma candidatura própria, o senador Rogério Marinho. Ela foi derrotada e aí o PL ficou sem cargo nenhum na mesa. Então resolveu agora não fazer assim, apoiar o Davi Alcolumbre. E aí o Bolsonaro ficou irritadíssimo com o lançamento dessa candidatura do Marcos Pontes, que cá entre nós não tem nenhuma chance, vai estar se colocando lá para marcar uma posição, ficou irritadíssimo, cobrou isso do Marcos Pontes e o Marcos Pontes não arredou. Foi para as redes sociais dizer, sem mencionar diretamente o Bolsonaro, mas dizer que a arrogância é um dos maiores defeitos que um homem pode ter. Parece que claramente se referindo ao Bolsonaro, e não retirou a candidatura dele. Enfim, isso daí já é, de certa forma, um sinal de que talvez esse comando do Bolsonaro já tenha ficado um pouco arranhado pelo fato de que ele hoje não joga o jogo porque está inelegível. O jogo ainda não está jogado, a verdade é essa. Agora, você mencionou coincidências do passado e tem mais uma nesse lançamento da candidatura de Michele Bolsonaro, que também lembra um episódio anterior relativo a Dilma e Lula. Porque naquele momento onde o ex-presidente Lula tinha o risco eminente de ser preso, foi-se colocado como uma estratégia, tendo Dilma como presidente da República, nomeá-lo como justamente ministro-chefe da Casa Civil. E agora Bolsonaro se coloca como já o futuro ministro da Casa Civil no governo Michele Bolsonaro, e aí tem duas alternativas de, obviamente, um escape. O primeiro é que ele se coloca como quem, na verdade, mandaria no governo. Porque a Casa Civil, como inclusive nessa semana nós falamos aqui no nosso conteúdo, ela tem essa função dentro do governo federal. Por outro lado, ele também vai um pouco na lembrança de Dilma e Lula, porque ele tem também um risco eminente de ser preso. E claro, um chefe da Casa Civil, o Bolsonaro tem um risco eminente de ser preso. E um chefe da Casa Civil de um governo eleito, claro, teria muito mais dificuldade de ir para a prisão. Então esse foi um ponto que colocou. Agora, um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, Rodolfo Lager, a gente conhece política, é que Michele Bolsonaro, a partir de hoje, se transforma em alvo. E alvo em Brasília não é fácil. Porque eles esmiuçam tudo da vida da pessoa, eles colocam, inclusive, os seus próprios aliados
em dúvida com relação a essa candidatura e gera uma coisa que na política, infelizmente, para quem está dentro dela é muito ruim, que é chamado ciúme. A ciumeira da política não é brincadeira, não somente dos correligionários de Jair Bolsonaro, também dos possíveis candidatos, mas principalmente da família. Porque Bolsonaro, lembramos nós aqui, tem filhos, e filhos com mandatos. Bolsonaro tem filho senador, filho deputado federal, filho vereador. Porque esses filhos estão no final da fila, quando a Michele, que claro, chegou, como falava Romário, acabou de chegar, já quer sentar na janela e vai colocar os filhos para trás, ou seja, daí também vem outros ciúmes. Portanto, essa história vai mexer com a política. O certo é, Rodolfo, Michele Bolsonaro, segundo o próprio Jair Bolsonaro, é a sua candidata para a presidência da República no ano que vem. É isso aí. O que vai acontecer a partir de agora, se isso avança, se pode haver um recuo, porque também tem isso, né? Só para antes de completar. Em muitos momentos a gente já observou Bolsonaro agindo assim. Ele faz ensaios para ver como esses ensaios repercutem e em alguns momentos ele recua. A gente vai lembrar daquele momento lá, daquele 7 de setembro, que ele tentou ali peitar o judiciário e depois recuou com aquela famosa carta do ex-presidente Michel Temer, recomendada ali pelo ex-presidente Michel Temer. Então, também há essa última possibilidade aí. Mas, enfim, é um fato novo aí que a gente vai ter que observar. E vamos colocar antes do fechamento, já estamos com o tempo estourado, mas só para o raciocínio ser concretizado, que é justamente a entrada de Hugo Mota. Você falou da disputa na presidência do Senado, mas nós temos quase como certa que Hugo Mota será o sucessor de Arthur Lira. E Hugo Mota, no acordo que fez com 18 partidos para tentar chegar à presidência da Câmara na próxima semana, tem entre as promessas de campanha voltar a tramitar o projeto de anistia, o qual Bolsonaro coloca as suas esperanças que tirará dele a inelegibilidade, que ele ainda poderá ser candidato no ano que vem. É isso. Enfim, o jogo está sendo jogado, com o Congresso de volta, ele volta a ser jogado na primeira divisão. Mas é isso, né? E aí daqui a gente encerra, porque agora o nosso tempo realmente não nos permite continuar agradecendo durante toda essa semana a sua audiência. É isso aí, gente. Pedindo aí a você, deixa aí nos comentários o que você acha dessa alternativa Michele Bolsonaro. Comenta aí que a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.